Enquanto você escuta esta oração agora, algo poderoso já começou a acontecer na sua vida e na sua casa. Não é por acaso que você chegou até o canal Orações do Calvário. Neste momento, há uma batalha espiritual acontecendo e Deus está levantando São Bento para lutar por você, pela sua família, pelo seu lar. Antes de começarmos, eu quero te fazer um pedido muito especial, que é também um ato de fé. Permaneça comigo até o final desta oração, do primeiro amém, porque até o último você ouvir e concordar com cada palavra, Deus estará visitando cada cômodo da sua casa, cada área da sua vida, limpando, restaurando, quebrando maldições e desfazendo toda a obra do mal. Se você deseja ver a sua casa protegida, a sua família guardada e o ambiente espiritual completamente transformado, não saia deste vídeo. Fique até o final, orando em silêncio, concordando com o coração, e você verá o agir de Deus pela poderosa intercessão de São Bento. Agora com fé, vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos e te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo neste momento. Te agradecemos por este canal, Orações do Calvário, que se torna agora um instrumento de luz, proteção e libertação. Que esta oração chegue como um bálsamo em cada casa, em cada família, em cada coração que escuta. São Bento, Santo Guerreiro, servo fiel de Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com humildade, com o coração aberto e com a alma sedenta da graça divina. Olha para esta casa que ora agora. Olha para esta pessoa que, talvez cansada, oprimida ou preocupada, se ajoelha espiritualmente diante de Deus, pedindo socorro, proteção e livramento. São Bento, pela força da cruz sagrada, entra espiritualmente neste lar. Toca as paredes, o chão, o teto, passa pelas portas, pelas janelas, por cada canto escondido. Que tudo aquilo que foi colocado aqui, com má intenção, inveja, palavra de maldição, energia negativa ou presença maligna, seja agora iluminado pela graça de Deus e pela tua intercessão. Ó Deus, pela intercessão de São Bento, que toda a sombra espiritual comece a se dissipar, que todo o peso que a pessoa sente nas costas, na mente, no emocional, comece a sair, que toda angústia sem explicação, toda tristeza que aparece do nada, todo choro silencioso dentro desta casa, seja agora visitado pela tua luz. São Bento, intercessor poderosíssimo, olha para os conflitos desta família, olha para os ambientes onde há discussões, desentendimentos, acusações, gritos, portas batendo, silêncio pesado, que pela tua intercessão a paz volte a reinar, que a presença de Deus se faça tão forte que qualquer força das trevas seja obrigada esta casa a bater em retirada. Seja hoje marcada como casa consagrada, casa escolhida, casa protegida pelo sangue de Jesus e pela cruz sagrada que você, São Bento, tanto venerou. Que nenhum inimigo visível ou invisível permaneça aqui. Que nenhum espírito de confusão, de discórdia, de divisão, de medo ou de pavor tenha mais autoridade sobre este lar. Que a partir desta oração, todo o mal comece a cair por terra. Que toda a obra das trevas seja desfeita. Que todo laço que estava amarrando esta casa seja cortada. Que a paz, a harmonia, a serenidade e a presença de Deus tomem conta deste ambiente. Se você está em sua casa agora, pode até imaginar São Bento entrando pela porta principal, abençoando cada cômodo, levantando a cruz e declarando: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão, o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. E assim como São Bento venceu o mal, hoje, pela fé, pela oração e pela cruz sagrada, você também vencerá. Antes de irmos para a próxima parte desta oração, se você crê que Deus já começou a agir, faça um gesto de fé agora. Clique em inscrever-se aqui no canal Orações do Calvário. Deixe um comentário escrevendo: esta casa pertence ao Senhor, e compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que você sabe que está precisando de proteção e libertação.
Isso não é apenas um apoio ao canal, é um ato de evangelização e uma forma concreta de espalhar luz onde há escuridão. Vamos continuar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, Santo Protetor, agora olhamos de forma especial para a sala desta casa, este lugar onde a família se reúne, onde conversas acontecem, onde muitas vezes também surgem desentendimentos, fofocas, críticas e palavras que ferem. Coloca a tua mão sobre este ambiente, São Bento, que tudo o que foi falado aqui e que trouxe peso, culpa, tristeza, mágoa ou afastamento entre as pessoas, seja agora alcançado pela cura de Deus. Que toda energia pesada, acumulada neste lugar, comece a se dissipar, como fumaça que o vento leva. Onde havia clima de briga, que haja reconciliação. Onde havia silêncio de orgulho, que haja diálogo. Onde havia desconfiança, que haja confiança restaurada. Onde havia frieza, que o amor volte a aquecer os corações. São Bento, quebra agora, pela força da Santa Cruz, qualquer tipo de influência maligna que use as conversas, a televisão, o celular ou conteúdos impuros para abrir brechas espirituais dentro desta casa. Que tudo aquilo que entra por esta sala seja filtrado pela luz de Deus. Que programas, músicas, vídeos e palavras que não edificam comecem a perder espaço. Que, em lugar disso, esta casa se encha de coisas que elevam, que aproximam de Deus, que trazem paz, São Bento e esperança. Nós te pedimos, passa também pelos quartos, por cada cama, cada travesseiro, cada guarda-roupa, cada gaveta, lá onde muitas vezes ninguém vê, mas onde tantos choros silenciosos acontecem, tantas preocupações são guardadas, tantos medos aparecem na madrugada. Entra, São Bento, no quarto de quem não consegue dormir, de quem tem insônia, de quem é perturbado por pesadelos, visões, presenças estranhas ou opressões durante a noite. Que todo espírito de terror noturno, de perturbação, de pânico, seja agora arrancado pela raiz, em nome de Jesus. Que cada quarto, a partir de hoje, seja lugar de descanso verdadeiro, que o sono seja profundo, reparador e tranquilo. Que nenhuma presença negativa se aproxime mais durante a noite. Que cada pessoa que deita sua cabeça para dormir sinta, ainda que não veja, o escudo espiritual da tua proteção, São Bento, guardando a mente, o coração e o corpo. Passa também, São Bento, pelos quartos das crianças e dos idosos. Protege os pequenos de todo medo, de toda influência maligna, de qualquer contato com aquilo que não vem de Deus. Guarda os idosos de toda tristeza, solidão, esquecimento, doenças, desânimo espiritual. Que este lar seja um refúgio de amor, paciência, cuidado e carinho. Agora, Santo Guerreiro, entra na cozinha desta casa. Abençoa os alimentos que são preparados aqui, as panelas, os fogões, a mesa onde a família se reúne para comer. Onde havia falta, que haja providência. Onde havia escassez, que haja multiplicação. Onde havia preocupação com contas, com dívidas, com desemprego, que haja portas abertas, trabalho, sabedoria financeira e equilíbrio. Que todo espírito de miséria, de roubos espirituais, de perdas inexplicáveis, seja agora repreendido. Que esta casa não mais experimente perdas que parecem não ter motivo, objetos que quebram o tempo todo, dinheiro que entra e desaparece sem explicação. Que, pela tua intercessão, São Bento, a bênção da organização, da fartura e da providência divina, repouse sobre esta cozinha e sobre toda a área financeira desta família. Ó Deus, nós te pedimos que esta casa seja lugar de promessa cumprida, não de sonhos frustrados. Que aqui se viva a tua fidelidade, que a tua mão seja vista nos detalhes, que cada refeição se torne lembrança da tua providência. E você que reza agora, vá dizendo dentro do seu coração: Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra na minha vida. São Bento, protege meu lar. São Bento, protege minha família. Esta oração é para você, é para o seu lar, é para o seu coração cansado. Não pare aqui. Continue comigo nas próximas partes, porque Deus vai aprofundar ainda mais essa limpeza espiritual. Se você ainda não fez isso, inscreva-se agora
no canal Orações do Calvário. Ative o sininho para receber mais orações de proteção. E escreva nos comentários: São Bento, protege a minha casa. E se esta oração já está tocando você, compartilhe com alguém que também está precisando de proteção no lar. Vamos continuar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E São Bento, agora nós te pedimos que visites tudo aquilo que está escondido nesta casa. Os lugares que ninguém vê, os cantos esquecidos, as gavetas, os armários, os documentos, os objetos guardados há anos. Mas também, Senhor, visita aquilo que está escondido dentro de nós. Lembranças dolorosas, mágoas antigas, culpas que nunca foram curadas, traumas que afetam até hoje o ambiente da família. Tu, São Bento, que pela graça de Deus conseguiste discernir o veneno escondido numa taça, ajuda-nos a discernir também os venenos espirituais que têm circulado dentro desta casa. Mostra, pela luz do Espírito Santo, tudo aquilo que está servindo de porta aberta para o inimigo agir. Relacionamentos tóxicos, objetos consagrados ao mal, hábitos destrutivos, vícios, pecados repetidos, conteúdos espiritualmente perigosos, que pela tua intercessão, toda a ligação com as trevas, a partir de hoje, seja cortada, território da luz, solo consagrado ao Senhor. Senhor Jesus, pela intercessão de São Bento, nós pedimos que toda inveja dirigida a esta casa seja agora quebrada, que toda palavra de maldição, toda frase dita por raiva, por ódio, por ciúme, seja cancelada pelo poder da tua cruz, que toda visita carregada, todo olhar pesado, toda amizade falsa que entrou aqui com más intenções tenha a sua influência completamente anulada. São Bento, liberta esta casa do peso espiritual da falsidade, das pessoas que se aproximam sorrindo, mas desejam o contrário, que nenhum mal enviado pelo pensamento, pela palavra ou por obras ocultas permaneça. Agora, São Bento, como um guerreiro dos céus, toca espiritualmente o chão desta casa com teu bastão, e que toda maldição, consciente ou inconsciente, dita ou pensada, enviada ou desejada, se quebre em nome de Jesus. Que todo laço do inimigo seja desfeito, toda armadilha preparada contra os moradores desta casa seja destruída, que toda perturbação espiritual cesse, que toda opressão desapareça, que todo medo profundo, sem explicação, seja substituído por fé, coragem e confiança em Deus. Onde antes havia ruído espiritual, barulhos estranhos, sensações ruins, pressentimentos negativos, que agora haja um silêncio abençoado, paz profunda, serenidade no ambiente. Onde antes as pessoas sentiam aperto no peito, dor de cabeça, inquietação ao entrar em casa, que agora sintam leveza, acolhimento, consolo, alívio. São Bento, tu que enfrentaste tentações terríveis e não recuaste diante das forças do mal, marca esta casa com o selo espiritual da tua proteção eterna. Que a Santa Cruz seja levantada agora, em espírito, sobre cada porta, cada janela, cada entrada e saída. Repita comigo, se puder, em silêncio ou em voz baixa: Cruz sagrada, não seja o dragão, seja a minha luz, o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Que estas palavras ecoem espiritualmente em todas as paredes desta casa. Que todo espírito contrário seja obrigado a partir. Que os inimigos espirituais declarem: derrotados. Perdi esta batalha. Não posso permanecer aqui. Esta casa pertence ao Senhor. Ó Deus, faz desta casa um lugar de serenidade, de paz profunda, de equilíbrio emocional, de presença contínua do Teu Espírito Santo. Que quem entra aqui sinta imediatamente algo diferente: leveza, amor, esperança, um clima de céu. Se você deseja que a proteção de São Bento permaneça sobre a sua casa, escreva agora nos comentários: Cruz Sagrada, sê a minha luz. E com fé, inscreva-se no canal Orações do Calvário. Deixe o seu like e compartilhe esta oração com alguém que você ama. Você pode ser hoje o instrumento que Deus usa para proteger outra família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento,
Neste momento, nós te apresentamos todos os relacionamentos que existem dentro desta casa. Relacionamentos entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes que vivem ou frequentam este lar. Olha, São Bento, para todas as feridas emocionais que foram sendo abertas ao longo do tempo, palavras duras, gestos frios, silêncios longos, promessas quebradas, desconfianças, traições, distâncias, que não são apenas físicas, mas também afetivas, que pela tua intercessão, o amor autêntico seja reacendido, que os corações de pedra comecem a se tornar corações de carne, capazes de amar, perdoar, pedir perdão, recomeçar. Onde há orgulho, que Deus coloque onde há dureza, que Deus coloque doçura. Onde há rancor, que Deus derrame perdão. Onde há desconfiança, que Deus restaure a confiança. Senhor, nós te pedimos especialmente pelas casas onde há conflito constante, casais que pensam em separação, famílias que vivem sob ameaça de abandono, filhos que se sentem rejeitados, pais que se sentem desrespeitados. Que a cruz sagrada, tão amada por São Bento, seja hoje colocada espiritualmente no centro desta família, para restaurar o que foi quebrado pelo pecado, pela fraqueza humana, pelos ataques espirituais. São Bento intercede para que as conversas difíceis aconteçam, mas com mansidão e sabedoria, para que as lágrimas que precisam ser choradas sejam, enfim, derramadas na presença de Deus e não engolidas em silêncio, para que esta casa não seja um campo de guerra, mas um lugar de cura. Visita também, São Bento, as feridas dos que moram aqui e que vêm de fora desta casa, traumas de infância, rejeições antigas, abusos, violências emocionais ou físicas, humilhações, fracassos. Que tudo isso não seja mais fonte de repetição de dor dentro desta família, mas seja curado, restaurado, ressignificado pelo amor de Deus. Senhor Jesus, passa com teu sangue precioso sobre a história desta família. Passa sobre aquilo que ninguém comenta, sobre segredos guardados, situações que foram varridas para baixo do tapete. Que a tua luz toque tudo, não para condenar, mas para libertar. São Bento, que esta casa não seja mais casa de gritos, xingamentos, portas batidas, mas casa de abraços, de perdão sincero, de conversas profundas, de risos que nascem de um coração em paz. Que as feridas se fechem, que o amor cresça, que a compreensão volte, que a união seja fortalecida, que a proteção espiritual seja permanente. Ó Deus, que cada pessoa desta família sinta, a partir desta oração, um desejo diferente, o desejo de ser instrumento de paz dentro da própria casa. Que ninguém espere apenas que o outro mude, mas que todos se ofereçam como canal do teu amor. Se você reza por alguém da sua família agora, mencione essa pessoa em pensamento. Entregue o nome dela a São Bento, pedindo: São Bento, protege e converte o coração de... Diga o nome. Creia. Se Deus esta parte da oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu consagro minha família à cruz sagrada. Não esqueça de se inscrever no canal Orações do Calvário, de deixar o seu like e de compartilhar esta oração com alguém da sua família. Talvez seja através desta partilha que Deus vai começar uma transformação profunda na vida de outra pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, agora nos colocamos diante de ti para apresentar os caminhos desta casa, os projetos, os estudos, o trabalho, os sonhos, as decisões importantes que esta família precisa tomar. Olha, Santo Guerreiro, para tudo aquilo que parece estar travado, portas que não se abrem, documentos que não andam, propostas que nunca se concretizam, oportunidades que chegam e de repente somem, planos que fracassam perto de se realizarem. Quantas vezes, Senhor, esta pessoa que ora agora se perguntou: por que parece que nada dá certo para mim? Por que, quando eu estou perto de vencer, algo acontece e tudo desmorona? Pela intercessão de São Bento, nós pedimos que todo bloqueio espiritual colocado sobre os caminhos desta casa seja agora arrancado em nome de Jesus. Que toda maldição lançada contra a vida profissional, financeira, acadêmica ou vocacional desta família
seja quebrada, que toda palavra de "você nunca vai conseguir", "você não merece", "você não é capaz", seja agora anulada pela verdade do Evangelho que diz: "Tudo posso naquele que me fortalece". São Bento, passa espiritualmente pelos locais de trabalho dos membros desta família, pelos escritórios, lojas, empresas, escolas, ruas, pelos ambientes onde eles precisam estar diariamente. Que nenhuma cilada, armação, injustiça, perseguição ou falsidade montada contra eles prospere. Que a cruz sagrada seja vista espiritualmente como um escudo na frente de cada um que sai desta casa para trabalhar ou estudar. Abençoa também, São Bento, os sonhos guardados em silêncio, o desejo de abrir um negócio, de mudar de emprego, de terminar os estudos, de passar em um concurso, de iniciar um projeto, de sair de dívidas, de ter uma vida mais tranquila e equilibrada. Que pela tua intercessão, Deus vá abrindo as portas certas e fechando aquelas que não vêm dele. Que toda proposta enganosa, toda opção aparentemente fácil, mas carregada de perigos espirituais, seja discernida e rejeitada. Senhor, nós te pedimos que esta casa seja lugar de sabedoria, que aqui se tomem decisões segundo a tua vontade e não apenas segundo a ansiedade, o medo ou a pressão dos outros. Que cada passo seja dado com prudência, mas também com coragem. São Bento, afasta desta casa toda a associação, toda a sociedade, todo convite que não vem de Deus. Liberta desta família todo vínculo com aquilo que a afasta da fé. Negócios escuros, acordos injustos, caminhos desonestos. Que a prosperidade que vier seja limpa, honesta, justa, abençoada. Que não seja fonte de culpa, medo ou contaminação espiritual. E você que reza agora, apresente sinceramente os seus caminhos a Deus. Em pensamento diga: Senhor, eu te entrego os meus caminhos. Eu coloco meus sonhos e meus projetos nas tuas mãos. São Bento, abre aquilo que é de Deus e fecha aquilo que não vem dele. Se você está entregando os seus caminhos nesta oração, escreva nos comentários: coloco meus projetos aos pés da cruz. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Orações do Calvário, deixar o seu like e compartilhar esta oração com alguém que está desanimado, sem direção ou com os caminhos travados. Deus pode usar você para reacender a esperança de alguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Bento. Amém. Agora nós te pedimos uma graça muito especial, a proteção da mente e do coração de cada pessoa que vive nesta casa. Vivemos tempos de muita ansiedade, preocupações, medos, notícias pesadas, comparações, redes sociais que ferem a autoestima e roubam a paz. Quantas pessoas, Senhor, moram nesta casa e por fora parecem bem, mas por dentro estão quase desabando. São Bento, intercede por aqueles que lutam contra ansiedade intensa, depressão, angústias profundas, vontade de desistir, pensamentos de fracasso, de inutilidade, de autocrítica destrutiva. Que a cruz sagrada seja levantada agora sobre a mente dessas pessoas. Que toda voz mentirosa do inimigo dizendo: você não presta, você é um peso, ninguém te ama, nada vai mudar, seja calada pelo amor de Deus, que diz: você é meu filho, você é minha filha, eu te amo, cuido de você, eu te escolhi. São Bento, cura também os corações feridos pelo abandono, pela rejeição, pelas comparações dentro da própria família, pelas palavras duras que foram ditas e nunca foram pedidas perdão. Que nenhuma ferida emocional continue sendo alimento para o inimigo atuar nesta casa. Pelo contrário, que cada ferida seja colocada na cruz e que desta cruz brote cura, libertação e amadurecimento espiritual. Senhor Jesus, que esta casa seja um lugar onde se fala mais de esperança do que de medo, mais de fé do que de desespero, mais de confiança do que de reclamação. Que conversas negativas, murmurações constantes, reclamações sem fim, não encontrem mais espaço aqui. Que a linguagem desta casa seja, a partir de hoje, marcada pela gratidão, pela fé, pela confiança na tua providência. São Bento, em especial,
Nós te pedimos pelas pessoas desta casa que já chegaram ao ponto de pensar em desistir de tudo. Toca agora essa alma cansada, esse coração que já não vê saída. Envolve essa pessoa com a tua proteção e não permitas que nenhuma decisão precipitada seja tomada na dor. Que neste exato momento ela sinta um sopro novo de coragem, um consolo interior, um abraço de Deus através desta oração. Se você se sente assim, ou se conhece alguém assim, entregue agora esse nome a Deus e a São Bento. Em silêncio, diga: Jesus, cuida de mim. São Bento, protege a minha mente e o meu coração. Para selar esta parte da oração, escreva nos comentários: minha mente e meu coração pertencem a Jesus. Aproveite e se inscreva no canal Orações do Calvário. Deixe seu like como um ato de fé e compartilhe esta oração com alguém que está passando por crises emocionais, tristeza profunda ou desânimo. Você pode ser o canal da resposta que essa pessoa tanto pediu a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, agora nós queremos, pela fé, consagrar cada objeto desta casa à cruz sagrada do Senhor. Objetos de decoração, roupas, presentes que foram ganhados, quadros, enfeites, lembranças de viagens, tudo aquilo que está dentro deste lar. Se, em algum momento, algo entrou aqui, trazendo contaminação, energia negativa, consagração a coisas que não vêm de Deus, pedimos que, pela tua intercessão, São Bento, toda influência maligna seja anulada, que tudo aquilo que foi trazido com intenção errada, com inveja, com ódio, ou que tenha ligação com práticas espirituais contrárias à fé em Jesus, perca agora todo o seu poder. Senhor, dá a esta família discernimento para saber o que deve permanecer e o que não haja retirado, apego a nada que seja porta aberta para o inimigo. Que, pelo contrário, esta casa se encha de sinais da tua presença. Uma Bíblia aberta, imagens santas, a medalha de São Bento, cruzes abençoadas, objetos que lembrem a fé e convidem à oração. São Bento, abençoa também os celulares, computadores, televisões e todos os meios pelos quais conteúdos entram nesta casa. Que o inimigo não use mais essas portas para semear ódio, pornografia, vício, comparações destrutivas, inveja, distração espiritual. Que esta família seja fortalecida para fazer boas escolhas, para selecionar aquilo que vê, aquilo que ouve, aquilo que consome diariamente. Senhor Jesus, pela intercessão de São Bento, nós te pedimos que cada canto desta casa fique impregnado com a tua paz, que cada objeto seja, a partir de hoje, instrumento de bênção, não de maldição. E, se houver algo que precise ser retirado, que esta família receba, através do Espírito Santo, clareza e coragem para se desapegar e limpar o ambiente. São Bento, que esta casa se torne um santuário doméstico, um lugar de encontro com Deus, um espaço onde os moradores sintam vontade de rezar, de agradecer, de louvar, de se aproximar dos sacramentos, de buscar a comunhão com o Senhor. Que a oração não seja algo raro, mas parte da rotina. Que a Bíblia não seja apenas um livro na prateleira, mas palavra viva no dia a dia. Que os momentos de fé em família se tornem experiências de cura e unidade. Se você deseja consagrar de verdade a sua casa ao Senhor, escreva nos comentários: consagro minha casa à cruz sagrada. E com muita fé, inscreva-se no canal Orações do Calvário, deixe o seu like e compartilhe esta oração para que outras casas também sejam consagradas a Deus pela intercessão de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, agora nós queremos selar espiritualmente todas as entradas e saídas desta casa, portas, janelas, portões, corredores, acessos físicos e também entradas espirituais. Que, a partir desta oração, todo aquele que entrar nesta casa sinta a presença de Deus. Que aqueles que vierem com boas intenções sejam abraçados pela paz, pela acolhida, pela luz deste lar. E que aqueles que, conscientemente ou não, trouxerem energias pesadas, inveja, maldade ou intenções ruins, tenham essa carga quebrada e neutralizada ao pisar neste ambiente.
Que nenhum espírito contrário consiga atravessar esta porta, que nenhuma palavra negativa consiga se fixar nestas paredes, que nenhum olhar carregado tenha poder sobre esta família. São Bento, que a cruz sagrada seja colocada espiritualmente na porta principal desta casa, como sinal de que aqui quem reina, que sempre que alguém entrar, mesmo sem perceber, seja tocado pela paz de Deus. Selamos também, em oração, as saídas desta casa, que nenhuma pessoa saia daqui para cair em armadilhas, para entrar em caminhos de perdição, para se envolver em situações que desagradam o coração de Deus. Que a proteção de São Bento acompanhe cada passo, cada viagem, cada deslocamento. Senhor Jesus, nós pedimos especialmente pelos jovens desta casa. Guarda-os das más companhias, dos caminhos perigosos, das propostas sedutoras, mas destrutivas. Que a cruz sagrada seja a luz que ilumina as escolhas de cada um. São Bento, que nenhum mal consiga se instalar nesta casa sem ser revelado. Que tudo o que estiver oculto e que não vem de Deus venha à luz, para que seja tratado, perdoado, renunciado e libertado. E que, deste dia em diante, esta casa seja conhecida no céu como casa consagrada, casa protegida, casa guardada pela tua intercessão, para selar espiritualmente as entradas e saídas do seu lar. Escreva nos comentários: minha casa é protegida pela cruz de Cristo. Não esqueça, inscreva-se no canal Orações do Calvário, deixe o seu like e compartilhe esta oração com alguém que mora em um ambiente pesado, com muita briga, confusão ou sensação de opressão. Deus pode usar esta oração para libertar também aquele lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao momento final desta grande oração de proteção com São Bento. E agora nós queremos agradecer. Senhor, nós te agradecemos por tudo o que já começaste a fazer nesta casa, pela paz que já começa a ser sentida, pelos medos que começam a perder força, pelas opressões que estão sendo desfeitas, pelos laços do inimigo que estão sendo quebrados. Obrigado, Senhor, por olhar para esta família com tanto carinho. Obrigado por ouvir cada súplica, cada lágrima, cada pensamento silencioso. São Bento, nós te agradecemos por caminhar espiritualmente por cada cômodo deste lar, pela sala, pelos quartos, pela cozinha, pelo trabalho, pelos estudos, pelos sonhos, pelos relacionamentos, pela saúde emocional e espiritual de cada um. Cremos, pela fé, que esta casa não é mais a mesma de antes desta oração. Algo mudou, algo foi deslocado espiritualmente, algo foi curado, algo foi arrancado, algo novo começou. E, mesmo que esta família ainda tenha desafios, nós cremos que, a partir de hoje, nenhuma batalha será lutada sozinha. Haverá sempre a presença de Deus, o auxílio de São Bento, o escudo da cruz sagrada protegendo cada passo. Senhor Jesus, nós te pedimos que o que foi rezado aqui não seja passageiro, não seja apenas um momento bonito, mas seja o início de uma nova fase espiritual, uma fase de mais oração, de mais fé, de mais confiança, de mais entrega. Que esta casa continue aberta à tua presença todos os dias, que a oração se torne hábito, que o nome de Jesus seja pronunciado com amor, que a cruz seja lembrada como sinal de vitória e não de derrota. São Bento, continua intercedendo por esta família. Cada vez que alguém aqui se sentir fraco, cansado, oprimido, sem força, seja você o amigo do céu que lembra: quem confia na cruz sagrada nunca está sozinho e jamais será derrotado. Se você crê que algo já mudou, escreva nos comentários: minha casa é do Senhor e está protegida. E com fé, inscreva-se no canal Orações do Calvário, deixe seu like e compartilhe esta oração com pelo menos 3 pessoas. Você pode ser hoje o canal que Deus usa para salvar um lar inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para concluir esta grande oração com São Bento, vamos, mais uma vez, entregar tudo nas mãos de Deus e selar espiritualmente esta casa. Repita comigo, em silêncio ou em voz baixa, com muita fé. Senhor Jesus, eu consagro a minha casa
ao teu sagrado coração, consagro minha família, meus caminhos, meus sonhos, meus medos, minhas dores e minhas lutas. Pela intercessão de São Bento, eu renuncio a toda presença do mal, renuncio a toda influência maligna, a toda palavra de maldição, a toda inveja, a toda opressão. Declaro que esta casa pertence ao Senhor, que aqui a cruz sagrada é a nossa luz, que nenhum mal terá poder sobre nós, que a partir de hoje vivemos debaixo da tua proteção. São Bento, Santo Guerreiro, caminha conosco, protege-nos, defende-nos e leva-nos sempre mais perto de Deus. Amém. São Bento, abençoa agora todos que rezaram esta oração até o fim. Olha para aqueles que, mesmo cansados, permaneceram firmes, crendo que algo sobrenatural estava acontecendo. Que cada um receba, neste instante, uma porção especial de paz, que o coração desacelere, que a mente se acalme, que o corpo sinta leveza, que o clima dentro desta casa mude, que a atmosfera seja outra, atmosfera de céu, de oração, de proteção e de presença divina. Senhor, derrama sobre esta casa o teu Espírito Santo. Enche cada cômodo com tua luz. Enche cada pessoa, que nenhum mal com tua graça prevaleça diante da força do teu nome. E nós declaramos, com toda a fé, esta casa pertence ao Senhor. Esta casa é protegida pela cruz. Esta casa é guardada por São Bento, e nenhum mal terá poder aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, meu irmão e minha irmã, se esta oração tocou seu coração, se você sentiu paz, força, consolo, proteção ou renovação espiritual, eu te peço com muito carinho e fé, inscreva-se agora no canal Orações do Calvário. Assim, você continua caminhando conosco em oração diária, debaixo da proteção de Deus e da intercessão dos santos. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma oração de libertação, cura e proteção para você e sua família. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda o YouTube a levar esta oração para mais lares que estão sofrendo em silêncio e precisam de socorro espiritual. Comente abaixo: São Bento, protege a minha casa e minha família. Seu comentário é também uma forma de oração pública, uma declaração de fé. E se puder, compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que você conseguir, em grupos de família, amigos, trabalho, igreja. Você não imagina quantas vidas podem ser alcançadas através de um simples compartilhamento. Que Deus te abençoe imensamente. Que São Bento caminhe ao seu lado. Que a cruz sagrada seja sempre a sua luz. Fique na paz e nos vemos na próxima oração aqui, no canal Orações do Calvário.